Olá, eu sou o Renato Diniz e nós vamos conversar sobre quais são as verdades bíblicas com base na ciência. Pois é, ao contrário do que se pensa, Bíblia e ciência podem dialogar entre si. Os fatos bíblicos explicados pela ciência não desconstroem a validade e fé dos textos religiosos. E para falar comigo está aqui a minha colega jornalista, pesquisadora e escritora Cristina Belloni Alencar. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Cristina, a Bíblia tem verdades históricas e científicas ou metáforas? Eu vejo dessa forma, verdades científicas, históricas, base moral. Acho que a Bíblia diz a verdade o tempo todo. Existem trechos que podem ser interpretados como fábulas, como algumas histórias não literais, ou você avalia que tudo, o conjunto é real? Algumas pessoas trabalham com essa hipótese, né? Eu não acredito, eu já sou assim da linha mais literalista. Eu acredito que o que está na Bíblia tem uma base científica, uma base histórica. Então, vamos citar exemplos, né? A ciência, por exemplo, começa a admitir que já houve um princípio, um começo para tudo, como na Bíblia está em Gênesis? Sim. Na verdade, a ciência até agora é uma coisa bem recente, né? Que a gente vê a ciência negando Deus, mas de 200 anos para trás e em diante no passado, a gente vê que os cientistas trabalhavam com hipóteses bíblicas, que eles acreditavam também, não tiravam Deus da equação. E isso eu acredito que seja assim, algo muito do nosso século, é algo muito moderno, né? As pessoas tiraram Deus da equação a partir do momento que entrou a teoria da evolução, o darwinismo. Então, os cientistas passaram a trabalhar assim, dessa maneira separada, tirando Deus da ciência. Mas acredito que mais de 50% dos cientistas já retornaram ao velho pensamento, né? A própria teoria da evolução, darwinismo, pode se dialogar com o que está na Bíblia? Aí já é um pouco mais difícil, né? Porque o evolucionismo ele trabalha assim com uma ideia da macroevolução, né? E o que se admite pela maioria dos cientistas que acreditam na Bíblia é na microevolução. Então existe uma evolução até certo ponto, mas não da forma como eles trabalham. Então fica difícil. No Gênesis, que é o primeiro livro, primeiro dia, o que Deus fez no primeiro, no segundo, no terceiro dia, no quarto, quinto dia. É literal, é real. É uma história contada dia após dia, não séculos, milênios, milhões de anos. Alguns trabalham com a hipótese diária e outros de milênios, né? Que um dia é como 1000 anos para Deus. Então, muita gente entra aí com essa questão, né? Mas se a gente admite que Deus tem esse poder de criação, e se a palavra diz que quando Deus diz que haja luz, e a luz se fez, né? Então, se você acredita em Deus dessa maneira, então dá para você acreditar também que Deus trabalhou na criação durante os 6 dias e no 7º descansou, né? Aí é uma questão de fé, aí entra a questão da fé. Muitos não acreditam que esse tempo foi bem mais longo, que cada dia durou milênios. Mas é uma questão de posicionamento. Até dentro da própria teologia, estudiosos cristãos, estudiosos da Bíblia, têm posições talvez diferentes quanto a datas alguns divergem, e dias. Tem os literalistas, né, que acreditam que da forma como está escrito e tem aqueles que acreditam nessa hipótese. Não, aqui está falando um dia, mas um dia tem um significado diferente. Tem divergência, sim. Por falar na forma como está escrito, a Bíblia foi escrita durante séculos e por diferentes povos, passou por diferentes autores. Uhum. E existe essa dificuldade, esse desafio de interpretar os diferentes idiomas, as traduções de palavra para palavra? Na verdade não, de idioma não, né? A gente está trabalhando com o hebraico, o aramaico e o grego, né? Eu acredito que não há divergências por causa da linguagem em si. E, na verdade, quando você lê a Bíblia, você vê que as histórias se encaixam. Existem formas literárias diferentes em cada autor. Então, assim, cada autor foi inspirado por Deus para escrever o que está na Bíblia. Mas o autor também tem a sua personalidade própria, né? Então, isso a gente não lança fora. Você vê que tem alguns que são mais poéticos,
outros são mais históricos, descritivos, né? Outros mais espirituais. Então é essa a diferença que você vê entre um livro e outro da Bíblia. E o que já tem de ciência, o que já existe na Bíblia, já é citado talvez de uma forma rápida, em poucas linhas, e que séculos, milênios depois a ciência descobriu? Bom, na verdade, com bastante humildade, né, quando um cientista lê a Bíblia, eu acho que o que pega mais é essa parte da criação, né? Os detalhes na parte da criação. Então, vários fatores, né? A gente pode falar de dinossauro, pode falar em como a natureza é específica, aquela questão de ver Deus como um design inteligente. Então, assim, o que a ciência tem feito hoje é trabalhar com mais carinho nessas hipóteses bíblicas, e aí eles encontram a resposta na natureza, né? Quando você vê, por exemplo, a aerodinâmica de um pássaro... Isso é o design inteligente, eu queria que você explicasse o design inteligente. Isso, é uma teoria científica, né? Mais aceita, eu acredito, né, no meio científico do que o criacionismo. Mas se você colocar o criacionismo e a teoria do design inteligente, você vai ver bastante harmonia nas duas teorias. Ambas trabalham com a hipótese de que existe um criador, só que o criacionismo trabalha mais com o Deus bíblico, naquele contexto judaico, né? E a teoria do design inteligente admite que existe um Deus, mas não necessariamente dá um nome a esse Deus de Jeová, esse Deus que já a gente não lê. nega. Não nega, mas nesse meio também a gente precisa entender que o cientista é um ser humano. Então ele tem direito à fé dele. Então muitos cientistas acreditam nesse Deus bíblico, outros não. Trabalham com a hipótese de que existe um Deus, um ser superior, um design inteligente. Mas boa parte dos cientistas trabalham com a Bíblia também. Na sua avaliação, esse negacionismo de cientistas, de pessoas em geral, mas principalmente dos cientistas pesquisadores, atrasou de alguma forma o entendimento de ciência, de como a natureza funciona? Eu não vejo assim como uma forma de atrasar, né? Mas eu vejo assim que quando a gente fala de o ser humano evoluir, na minha opinião, né, que eu acho que a gente é livre, né, para ter opiniões, eu acredito que o ser humano involuiu. A partir do momento que o ser humano tira Deus da equação e que não valoriza, né, que existe um Deus, de que fomos criados, eu acho que o ser humano involui. Então, a gente, vamos falar assim, no nosso contexto brasileiro, por exemplo, né? E da forma banalizada como as pessoas estão pregando a Bíblia. A gente está vendo aí um cenário tão assim para uma nação cristã. O Brasil é a segunda maior nação cristã do mundo, né? A maior também em que envia missionários para o mundo. Então, assim, o que você vê de diferente na nossa nação, se a gente é considerado uma nação cristã? Então você não vê uma evolução nesse sentido de caminhar no amor de Jesus Cristo e da forma como diz a Bíblia. Você vê o ser humano sempre caminhando para trás, né? Você vê tanta maldade espalhada, tanta violência acontecendo. Então, assim, o que acontece? As pessoas, o cristão tem lido a Bíblia, mas eu acho que boa parte não entende e maior parte ainda não pratica. Esse é o nosso problema. E para entender é um caminho difícil, vamos falar a verdade. Para interpretar, ou como interpretar a Bíblia, não fazer uma leitura superficial em que, de repente, detalhes passem despercebidos e isso não mude a vida da pessoa? Eu não acho que seja assim tão difícil. Eu acredito que há necessidade de ter, de interagir com a palavra, de ter mais carinho quando está lendo e mais atenção. A gente vive num tempo de uma geração imediatista, né? Tudo é muito rápido, a gente vive em função da correria, então a gente não lê. A realidade do brasileiro é essa. Nós não estamos lendo como deveríamos. Então, assim, o texto basta que seja bem escrito para chamar a atenção de uma pessoa. Aí todo mundo já vai dando joinha no Facebook, que texto legal, apoiado. Mas ninguém lê o que está escrito no texto em si. Tem coisas absurdas sendo apoiadas e coisas maravilhosas sendo desprezadas, como o texto bíblico, por exemplo. Então, eu acho que as pessoas são muito superficiais na leitura da Bíblia. Eu não acho tão difícil assim. Eu não acho que a pessoa tem que ser tão estudiosa. Eu acho que ela precisa ser humilde, ler a Bíblia, entender aquilo que ela está lendo. Vai devagar. Se não entendeu no primeiro dia, vai para um segundo dia. Fazer a leitura lentamente, não com essa pressa.
A gente faz tudo, parece que está lendo bula de remédio, né? Tudo com muita pressa. Então a gente não se preocupa mais. O que eu estou lendo? Eu estou entendendo? Eu posso praticar isso na minha vida? É fácil? É difícil? Eu acho que nesse sentido é que a gente precisa melhorar, mas não que a Bíblia em si seja tão difícil assim de interpretar. Mas é importante também ir além no sentido de ler um autor que interpreta, assistir a uma aula, hoje vídeos no YouTube, assistir um vídeo que interpreta para de repente ter uma visão diferente? Eu acho importante ir além, só que eu acho que a gente precisa ser bem seletivo nisso, né? Porque hoje, você entrou lá no Google, você encontra a resposta para tudo. E aí tem muita besteira que o pessoal lê e acredita, e atribui, inclusive, à Bíblia. Eu li isso aqui de tal autor, mas não se preocupa em saber quem é esse autor, qual a formação dele e qual a fé dele, né? Então tem muita gente lançando aí palavras ao vento e colocando novas doutrinas à Bíblia, né? Coisas que às vezes não existem, mas as pessoas inventam as doutrinas humanas, né? Cristina é autora desse livro, Derrubando Mitos, que já foi tema de uma entrevista aqui do Análise Direta. Você pode assistir novamente essa entrevista na nossa página do YouTube. Nesse caso, fala principalmente de Gênesis. Que é o primeiro livro da Bíblia, né? Isso. Agora, o que é um mito? E o que a Bíblia fala a respeito dos mitos? Como que esses mitos estão presentes no nosso dia a dia e podem eventualmente causar alguma confusão? A gente pode ver mitos como histórias contadas, como conceitos, de repente, que podem ser inseridos à sociedade, mas que não são necessariamente verdadeiros. Então, o mito, ele nasce de vários lados, né? Pode até ser verdadeiro? Pode. Muitas vezes, o mito pode nascer de uma verdade. Vou te dar um exemplo muito simples, a gente já não está mais nessa época natalina, né? Vou te dar um exemplo só para você entender o mito nesse sentido mais profundo, o mito do Papai Noel, por exemplo, né? Então, quando a gente comemora o dia de Natal, a gente está falando do nascimento de Jesus Cristo, mas a gente não vê na mídia ninguém falar sobre isso. O que a gente vê é o pessoal falar sobre Papai Noel, e aí ninguém mais sabe quem foi esse Papai Noel, existe ou não existe. Papai Noel é um mito, né? Mas, na verdade, foi um homem que existiu, fez parte da Igreja Católica, foi um líder, um homem bondoso. Existe uma história por trás disso e que foi transformada em mito. Inclusive, a imagem dele já não é a mesma, né? Se você pegar as primeiras artes, as estátuas dele, você vai ver que é bem diferente do que se desenhou, né? Então, assim, passou pela mão da Coca-Cola, a imagem do Papai Noel, ganhou uma roupagem vermelha, barba branca, mudou de endereço, né? Da Turquia para o Polo Norte. Isso é mito. Histórias que vão sendo acrescentadas ao longo do tempo em cima de uma verdade ou não. Muitas vezes é até difícil você rastrear um mito. Você vai ver que ele, às vezes, nem existe, você não sabe nem da boca de quem saiu aquela frase, vira mito e você não consegue voltar no tempo e descobrir quem foi que disse, qual foi a base disso. E das verdades bíblicas, vamos falar então de exemplos na física, na química, na biologia, que já estavam presentes no texto da Bíblia. Vamos fazer isso no nosso próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo. Você pode mandar perguntas, comentários na nossa página do Facebook, Programa Análise Direta. Também comentários pela página do YouTube e também no WhatsApp. O código é 55, se você nos acompanha de fora do país. 11 99 224 7760. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. O programa Análise Direta está de volta. Eu converso com a jornalista, pesquisadora e escritora Cristina Belloni sobre as verdades científicas da Bíblia. Também a gente está falando de fé, da perda de fé ao longo dos anos. Cristina, falando de ciência, na Bíblia e na tradição judaica, que está presente em parte da Bíblia, se falava de 7 céus. E o que a ciência descobriu séculos, milênios depois? O que eram esses 7 céus? Na verdade, essa questão aí dos 7 céus é um pensamento judaico com relação ao céu. Então, eles imaginavam assim que em cada estágio do céu tinha um cenário diferente, né? Até você chegar no 7º céu, que é um lugar de maravilhas, né? E aí,
através da ciência e de estudiosos, e até o que a gente aprende nas escolas, a gente descobre o céu geográfico, as camadas que existem em volta do planeta Terra. Então, assim, a gente vê que esse conceito de céu deles era uma coisa mais imaginativa, né? Então, a gente precisa separar a ideia que a gente tem de céu geográfico e o céu espiritual, né? Porque a ideia que a gente tem de céu espiritual, para onde vamos após a morte, né? O encontro com Deus, na verdade, não tem nada a ver com esse céu que nós conhecemos, além das nuvens. E quando a gente fala da criação do homem, a Bíblia cita o homem vindo criado a partir do pó, se fala de barro, algumas pessoas têm a imagem de um boneco de barro virando uma pessoa, respirando, o coração batendo. Qual que é a interpretação que você faz de Gênesis, dessa parte de Gênesis? Quando você lê a Bíblia, fala que o ser humano foi criado do pó da terra, né? E aí a gente sempre fala nesse assunto, né? Sempre assunto de entrevista, porque é interessante. A explicação que nós damos muitas vezes para as crianças de como Deus formou o ser humano pode passar por esse estágio aí da gente falar que Deus fez um bonequinho de barro. Então, para a imaginação infantil, é fácil de entender, mas quando você passa isso para a vida adulta e você explica para um adulto, olha, primeiro Deus fez um bonequinho de barro, depois ele soprou e fez o ser humano. E aí, claro que o ser humano racional vai questionar, e como que nós somos feitos assim, de carne, pele, ossos e músculos, né? Então, eu vejo da seguinte forma: quando a Bíblia diz que o ser humano foi feito do pó da terra, significa que o ser humano tem a mesma composição da terra. É só isso. A gente não pode ir além dessa afirmação bíblica, né? Acaba afastando um pouco as pessoas, às vezes, da Bíblia, esse tipo de ensinamento. Não que esteja errado, eu sempre repito isso. E não que Deus não tenha o poder para isso. Se Deus quiser criar o ser humano dessa forma, e se criou, Deus tem poder para isso. O que eu digo é que muitas vezes a gente quer colocar o nosso pensamento humano para dentro da Bíblia, passar isso para as pessoas e dizer que isso está escrito na Bíblia desse jeito, e muitas vezes a pessoa não vai ler para conferir. A gente precisa ler o texto. O ser humano foi feito do pó da terra. Ponto. Como? Aí é a imaginação humana. Eu acho que a gente não deve passar isso para frente como uma verdade bíblica. Uma cena descrita na Bíblia, a fuga dos hebreus do Egito e as pragas também antes da fuga. Sim. As pragas eram literais, elas também têm uma simbologia com respeito às religiões pagãs daquela época? Eu acredito que foram acontecimentos reais e literais, que realmente, da forma como está escrito na Bíblia, aconteceu. A parte simbólica, eu acredito, que como Deus usa esses episódios para derrubar aqueles deuses egípcios, né? Através do rio, através das rãs, através das pragas, né? Então, o que eles consideravam como deuses, Deus destruiu com a praga, ou transformou aquilo em praga, né? Então, quando os egípcios clamavam a esses deuses estavam destruídos, né? E agora? Então, Deus mostra, acredito que o simbolismo seja esse, Deus mostra que Ele tem poder sobre todos esses deuses que o ser humano criou. E quando se fala em gigantes na Bíblia, são reais ou é uma interpretação de poder? Tem base científica, inclusive, para isso, né? Tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Mas cientistas trabalham com essa hipótese, que no começo da criação, o oxigênio era 50 vezes maior do que no nível que existe hoje. A natureza toda foi transformada depois do dilúvio, principalmente. Teve uma catástrofe hídrica e muita coisa se transformou. Não dá para se interpretar com o meio ambiente, com a natureza que a gente conhece hoje. Não dá. Não tem imaginar que fosse igual. Não, porque o planeta Terra sofreu muito com essa catástrofe. O ser humano também. Tem muitas consequências que a gente vê na natureza hoje, coisas que as pessoas questionam e quer colocar a Bíblia em descrédito. Por exemplo, por que um Deus tão bom, um Deus de amor, criaria a natureza dessa forma? Vou te dar um exemplo
sobre os predadores, sobre a cadeia alimentar, né? É tão violento você ver um animal devorando o outro com aquela violência. Então muita gente questiona, mas por que Deus criaria isso assim? Se você voltar bem no início, lá de Gênesis, e ver como que Deus criou todas as coisas, da forma como Ele criou, a gente vai entender que existia harmonia entre os animais, que não se comia carne, inclusive, naquele tempo, passou-se a comer carne após o dilúvio. Então, dá para entender que a cadeia alimentar veio depois do dilúvio. Então, tem muita coisa que a gente fala, Deus fez isso, é tão estranho. Não, isso é consequência de uma atitude do ser humano. Então, voltando à sua pergunta, sobre os gigantes, né? Não quero deixar de responder ela. Eu acredito que o ser humano era bem maior do que é hoje. Até porque ele vivia muito mais tempo, né? Eu acredito literalmente que o ser humano viveu como Matusalém 969 anos. Eu acredito nisso, da forma como está na Bíblia. E tem gente que fala que não dá para ver no literal essa parte. É muito tempo para um ser humano viver. Mas eu acredito que vivia assim porque havia condições para isso. A natureza tinha harmonia para isso. Então, daí que a gente explica a história dos gigantes, né? Havia gigantes? Eu acredito. E aí ficou uma geração justa, né? Depois de Caim e de Abel veio Sete. Dessa geração de Sete, acredito que uma geração pura ainda nasciam pessoas com estatura maior, porque a Bíblia fala delas. Até chegar lá em Golias, sobrou ainda alguns gigantes, entre aspas, eu acho que não tão grandes como eram antigamente, mas com uma estatura maior, a ponto de colocar medo, né, na nação vizinha, né, em tempo de guerra. E existe uma dúvida recorrente quando se fala da Bíblia de Antigo e de Novo Testamento. A gente está falando até aqui principalmente de Antigo Testamento. Antigo Testamento. Né? Mas de Novo Testamento, por exemplo, uma dúvida recorrente aparentemente Deus era mais severo no Antigo Testamento, punia, era rigoroso, e no Novo Testamento uma coisa mais próxima da paz. Existe essa mudança? Como que a gente pode explicar esses aparentes dois personagens? Uhum. Eu não vejo a mudança em Deus, mas na forma como o ser humano interpretava Deus. Porque até o Antigo Testamento não tinha a presença de Jesus. No Novo Testamento, você tem Deus com os seres humanos, né? Porque Jesus veio na figura de Deus, né? Ele foi enviado por Deus. Então, sim, então você consegue ver um ser humano agindo com todo o amor de Deus através da figura de Jesus e ensinando aos homens como é que se faz, como é que se cumpre essa lei. E no Antigo Testamento você vê uma interpretação humana de Deus e que era feita, a apresentação de Deus era feita através dos profetas, né? Então, havia muitas contendas, muitos problemas, aí tudo se resolvia com os profetas, com os sacerdotes. Aí veio a lei, né? Existia a lei que veio através de Moisés, os 10 mandamentos. E o que o ser humano fez com essa lei? Né? Passou a liderança religiosa, passou essa lei para o ser humano de uma forma tão rígida que o ser humano não conseguia cumprir essa lei. E eles mesmos não conseguiam cumprir. Então, eles praticamente se apoderaram da lei de Deus para dominar o povo. Eu vejo dessa forma. E se a gente for ver no nosso contexto de hoje em dia, isso tem acontecido novamente. Isso que explica tantas guerras no Antigo ou no Novo Testamento, se apoderar da lei de Deus e dar uma visão humana a ela. Ou distorcida. Distorcer para enfrentar outro povo, para lutar contra outro povo? Eu não acredito que o que está na Bíblia é o que gera o fator das guerras, né? Não, eu digo a interpretação errada, a leitura errada. A leitura errada da Bíblia causa muitas confusões, né? Se você transformar uma leitura da Bíblia num dogma e você levar isso para a igreja como doutrina e falar, não, é Deus que quer assim, você tem que fazer assim, e de repente não é bem assim, foi só uma interpretação, né? Eu acho que distorce todo o evangelho. A gente deixou de viver um evangelho de amor para viver um evangelho de imposição e de várias teologias, né? Hoje em dia, né, se você for ver quantas denominações a gente tem no mundo, tem 45 mil denominações cristãs
no mundo inteiro. Então, nós vivemos um tempo onde a igreja está muito fragmentada. Então, o que você ouve numa igreja a respeito da Bíblia é muito diferente do que você ouve na outra igreja. As pessoas já estão confusas em relação a isso. Por isso que eu acho que é tempo das pessoas voltarem a ler, principalmente porque a gente tem essa liberdade, a gente vive num país laico, livre, né? A gente tem liberdade de religião e todas as outras liberdades. A gente pode ler e entender. Qual é o valor disso? Ter a liberdade de ler a Bíblia? Meu Deus, é um valor inimaginável, principalmente quando você coloca o Brasil ao lado de países onde o cristianismo é proibido. Se o cristianismo no Brasil e os cristãos brasileiros tivessem noção da liberdade que a gente tem, o evangelho não estaria tão banalizado. Porque nós temos liberdade, como eu disse, até de criar novas teologias. Tem teologia aí de todo tipo, para tudo quanto é gosto e de tudo quanto é segmento. Hoje você vê uma teologia que atende às necessidades humanas. Não é essa a proposta do evangelho. E aí você me pergunta, qual é a importância dessa liberdade? Meu Deus, se a gente colocar um cristão perseguido aqui para responder essa pergunta, a gente vai chorar de ver como a gente despreza essa nossa liberdade, porque eles não podem ter uma Bíblia em casa, por exemplo, não pode ter uma página sequer da Bíblia, não pode falar no nome de Jesus Cristo. E o que acontece com esses cristãos? Eles são crucificados, são mortos, são presos, são espancados, perdem suas famílias, tudo por causa do nome de Cristo, tudo porque querem ter uma Bíblia. Eu estava até lendo uma matéria ontem, que veio da Coreia do Norte, e lá é assim, extremamente proibido, né, falar em Bíblia, ter um livro, então eles chamam o livro da capa preta, né? Então, o que eles fizeram? O governo tem que dominar e precisa saber. Existem cristãos secretos no nosso país, então eles usam as crianças para isso. E aí eles colocaram lá uma cena, né, que aconteceu numa sala de aula e perguntaram, olha, quem aqui sabe se os seus pais têm um livro de capa preta? Vai ser um segredo nosso e se vocês trouxerem esse livro para a sala de aula, vocês vão ganhar um prêmio. E aí uma menina sabia que tinha uma Bíblia escondida debaixo do sofá, que os pais liam lá. Os pais não contam para os filhos que eles são cristãos, porque senão eles vão ser presos e os filhos vão ser criados por quem? E a menina levou o livro da capa preta, né, que era a Bíblia, deu na mão da professora e imediatamente essa família foi presa e essa menina ficou sem os pais, ela nunca mais viu os pais dela. Então, você pega um contexto desse e depois você vem para o Brasil e vê a liberdade que a gente tem, e com não é só da capa preta, é da capa vermelha, da verde, da amarela, da azul, de todas as formas, todas as bíblias de estudo que você pode imaginar. Em CD, no computador. Então, se a gente olhar do Brasil para fora, a gente vai ver que a gente tem um tesouro nas nossas mãos e não está dando valor. E a Bíblia, é possível interpretar ou valorizar só uma parte da Bíblia? Em que sentido? Pegar um livro, prefiro só esse livro, só essa visão, esse entendimento que eu tenho só do Novo Testamento. Não. Fazer uma leitura, vamos dizer assim, seletiva. Acho difícil. A Bíblia, um livro puxa o outro. O Antigo Testamento chama o Velho Testamento, porque senão você não entende o que está acontecendo ali no Novo, porque Jesus cita várias vezes o Antigo Testamento, os profetas, os livros que foram escritos. Então, você vai entender o plano de redenção através da vida de Jesus, principalmente se você ler o Antigo Testamento. É maravilhoso, porque você vai entender a história do tabernáculo, como ele foi construído, e isso era uma sombra no Antigo Testamento. De repente, aquela sombra se torna real no Novo Testamento. Eu acho difícil, eu acho que a gente vai perder muito se a gente selecionar os livros. Vamos falar então de fé e hipóteses, o que motivou a perda de fé nas últimas gerações, nessas novas gerações. A gente vai para mais um intervalo e a gente volta já nessa conversa sobre a Bíblia, a ciência por trás da Bíblia e a fé. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. A nossa conversa hoje é sobre a Bíblia, a ciência e a fé.
e a gente conversa com a jornalista, pesquisadora e escritora Cristina Belloni. Cristina, como a gente pode explicar a perda de fé ao longo dos últimos anos, das últimas gerações? Como é que a gente chegou nesse estágio atual? A gente voltar lá para o passado, né? Porque que o ser humano passou a não acreditar tanto na igreja, né? Como antigamente. A gente já começa lá na Idade das Trevas, de 500 a 1500, né? Quando a igreja se uniu ao Estado. Então, o povo foi praticamente explorado, a Bíblia foi tirada do povo, as pessoas ouviam a missa rezada em latim, não entendia nada. Então, o povo foi explorado de todas as formas, mas a maior perda, eu acho que foi a perda do contato com a palavra. Começa por aí. Depois veio aquele período da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, e logo em seguida já veio o Iluminismo, né? O que significou esse movimento para o ser humano, o iluminismo? Então, assim, vamos iluminar a nossa mente, vamos usar o nosso cérebro, mas tudo isso sem Deus, sem a Bíblia. Eu acho que trouxe um prejuízo muito grande, uma descrença muito grande por parte das pessoas também. Olha, será que vale a pena eu acreditar na igreja? Depois de tantos, né, séculos o povo sendo explorado, vale a pena acreditar? Será que isso é verdade mesmo? Eu acho que a descrença começa aí. Quando veio o iluminismo, eu acho que foi um cenário perfeito para a chegada de Darwin, né? Porque as pessoas passaram a ficar vazias, né? Naquele período foi separado a religião e o mundo secular. Então, quando a gente fala, até os dias de hoje a gente vive isso. Quando a gente fala em fé, é uma coisa. Quando a gente fala em mundo secular, é a sua vida. Parece que a gente pode separar isso, quando na verdade não há como, né? Eu acho que foi quando Darwin chegou e o cenário era esse, então assim, foi propício para que as pessoas acreditassem nas teorias dele, que são teorias humanas, né? Baseadas no pensamento de um homem. Era como ele interpretava, era como ele via. Virou um movimento tão assim, que ganhou tanto crédito, que entrou inclusive para as escolas, esse tipo de teoria, sempre refutando a teoria da criação. Por quê? A teoria da criação é uma questão de fé. Saiu da ciência, né? Olha como que a gente teve um rompimento grande aí, e é difícil você viver sem conciliar as duas coisas. Você consegue conciliar, viver sem conciliar a sua fé? Dá para separar a sua fé? Eu vou colocar minha fé para um lado, porque agora eu estou no meu trabalho. E no meu trabalho não entra essas questões de religião. Não é assim que a gente vive hoje? É muito difícil você não conseguir inserir esse contexto de Deus em todos os outros setores da sua vida. Você tem que se privar dentro de uma igreja, de uma religião, para falar de Deus. E quando você está no mundo, então o seu mundo é uma coisa à parte de Deus. É difícil. Eu acho que é por isso que o ser humano entrou nessa fase que ele vive hoje, já de descrença, né? Parece que para você buscar a fé só dentro de uma igreja, e você consegue ter fé simplesmente olhando na natureza que Deus criou, lendo a Bíblia e entendendo tudo que está ao seu redor. E nesse ponto, a Reforma Protestante, quando se imprimiu uma Bíblia no próprio idioma, no caso foi alemão, mas depois para português, espanhol, italiano, sim. Isso foi uma revolução para se ler e interpretar a palavra de Deus. Eu acredito que foi um ganho muito grande para a humanidade toda, porque a partir daí o ser humano teve acesso. Agora eu posso conferir o que estão falando para mim. Já não tem um líder religioso me dominando. Agora eu sou livre para conferir. É verdade isso mesmo que ele está falando? Eu concordo com o que ele está falando? Porque, afinal de contas, o nosso relacionamento com Deus é único, é individual. Nós não dependemos de homens para isso. De acordo com a Bíblia, o nosso único intercessor não é Jesus Cristo? Então, passando por ele, já temos contato com Deus. E as pessoas, infelizmente, parece que estão voltando no tempo, acham que para você ter um contato com Deus, você precisa de um objeto, de um líder religioso, de você pisar em determinado templo, porque aqui eu sinto paz, porque aqui eu sinto a presença de Deus. Eu acredito que a presença de Deus está dentro de cada um de nós. Queria citar até uma curiosidade, quando a gente falou de mitos, do seu livro Derrubando Mitos,
que envolve, por exemplo, as moedas. Está presente no dólar, no real, está separado até aqui uma página, de uma figura que aparece nas notas, aparece em estátuas, na nota do real, por exemplo. Que figura é essa e qual é a interpretação que você faz? Há estudiosos que estão associando essa imagem, né, de Semíramis com o que a gente vê, por exemplo, nessa estátua aqui da maçonaria, na nota de real, na estátua da liberdade. Eles veem características na velha estátua que diziam que era a estátua de Semíramis. E essa figura é totalmente ligada à mitologia. A gente não tem como confirmar. Não estamos falando aqui de uma ciência exata, descobriu, a arqueologia também descobriu. Não é isso. Quando a gente fala de mito, tudo é muito confuso e enrolado, porque você mistura vários pensamentos. Tem estudiosos trabalhando com essa hipótese de que essa estátua de Semíramis vem sendo adorada ao longo de todos esses séculos, que é a mesma, né? E aí tem uma outra linha de pensamento que acredita que essa Semíramis foi a mãe de Tamuz, e aí tem uma ligação com o Deus Sol também, né? Que era muito adorado aí nessa época do Antigo Testamento. Então está presente até nas notas um mistério, né? Algo Sim, que gera polêmica. Sim. Inclusive no Planalto da Justiça, né? Tem uma estátua lá também e você não vê origem nenhuma, você não vê história nenhuma do Brasil, por exemplo, ali representado, ou de algum país. Você vê que é uma figura mítica também, né? Então a gente tem diversas estátuas espalhadas por aí e a gente nem sabe de onde vem. Algumas pessoas fazem ligações com essa mitologia antiga e ligada aos deuses antigos também, que eram adorados. Falando de educação, na sua avaliação, na sua opinião, como a educação, a escola deve lidar com a religião? Como deve ser esse contato? Você falou que não tem como separar a fé da vida secular. Eu acredito que o ensino público deveria ser mais justo nesse sentido, de apresentar todas as teorias aos alunos e que eles se decidissem por si só, né? Porque eu acho que essa teoria da evolução, o evolucionismo, ele tem sido imposto como uma ditadura nas escolas. Parece que só aquilo é científico, o resto faz parte de religião. Eu acredito que deveriam ensinar a teoria da criação, a teoria da evolução e a teoria do design inteligente. E aí, sim, o ser humano deveria escolher a melhor opção. No que é que eu acredito? Por que hoje em dia, por exemplo, você vai prestar um vestibular e você tem que responder aquilo como uma verdade absoluta? Então, o que é estudado? A, B, C, D, o E? O E. E quais são as opções? E quais são as opções? As opções todas são baseadas na teoria da evolução, no darwinismo. Isso é uma teoria muito nova, né? Menos de 200 anos, 150 anos atrás, que ela foi imposta e ela vem sobrevivendo até os dias de hoje. Ninguém mexeu nisso ainda, mas eu acredito que essa teoria está sendo já abalada desde que entrou a teoria do design inteligente com mais força agora, né, do que até o criacionismo, que o criacionismo sempre foi muito refutado, né? Mas a teoria do design inteligente, por exemplo, tem um núcleo no Mackenzie que foi aberto no ano passado. Então, assim, já tem universitários tendo contato com isso. Opa, peraí, a gente já está trabalhando com uma hipótese diferente dentro da ciência. Já estão dizendo que pode sim haver um criador, como se isso fosse novidade, né? Eu acho que deveria ser mais justo. O MEC deveria, nesse sentido, reavaliar o que é ensinado aos nossos jovens, às nossas crianças. Que outras formas existem de trazer de volta a leitura da Bíblia, principalmente para as crianças, para as novas gerações, não passando necessariamente pela escola, mas que outras formas? A principal delas é a escola bíblica, dentro das próprias igrejas. Muitas pessoas se convertem, vão para as igrejas e já passam ali por uma escola bíblica. Eu acho importante essa escola bíblica, mas eu acredito que
já está na hora também de passar por uma reforma. Por quê? As questões que nós vivemos hoje, no nosso século, nem sempre são citadas em todas as escolas bíblicas das igrejas brasileiras, por exemplo, que é o nosso contexto. Então, eu acredito que há necessidade de se levar para essas escolas bíblicas os nossos assuntos atuais, né? Os nossos conflitos de agora. O que a gente está vivendo aí? Uma época de ideologias. Contextualizar o que está escrito há 2000 anos. Sim, para o nosso tempo. 900, 2000 para o anos. nosso tempo. Há igrejas já trabalhando assim, que têm escolas bíblicas impecáveis, né? Existem, né? Mas, infelizmente, se você fizer um balanço, você vai perceber que já existem muitas igrejas que já aboliram a escola bíblica. Porque ninguém vem. Mas se ninguém vai de domingo de manhã, estipula um outro dia. O pessoal trabalha, faça a escola bíblica, então não mais a dominical, faça no meio da semana, que seja à noite, mas eu acho muito necessário. Às vezes o método que não está sendo aplicado da forma correta. Pode ser. Não tão atrativa, de forma que a pessoa sinta a necessidade de ir lá aprender. E eu acho muito necessário. A escola bíblica é importantíssimo para a igreja. É uma forma de você ensinar que não seja a forma secular. Você deu aula de teologia? Eu já dei aula em escola bíblica para novos convertidos. Quais são as principais curiosidades? Principalmente na interpretação da Bíblia, de repente, algumas histórias que são distorcidas ou lidas de uma forma equivocada? Por incrível que pareça, a gente imagina que um novo convertido, quando chega numa escola bíblica, vai ter dúvidas em relação aos atributos de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, porque é tudo isso que é ensinado, né, a priori. Mas eu vejo que a pessoa já chega com uma bagagem bem cheia, né, principalmente porque nós somos uma nação cristã. Você liga a TV, está falando de Bíblia, tem vários canais. Infelizmente, não é muito aproveitada, a mídia não está sendo muito bem aproveitada. A gente vê isso muito em benefício próprio, né? Só se fala em prosperidade, em dinheiro. Então, quando você liga a TV, você não recebe uma palavra pura. Mas esse novo convertido já tem vários conhecimentos em relação a Deus. Muitos já leram a Bíblia. Eu percebia muito isso. Então, eu acho que a gente devia lidar com essas dúvidas mais atuais. Eles querem saber qual que é o nosso posicionamento em relação à ideologia de gênero, por exemplo. Como que eu vou lidar com os meus filhos? Porque todo mundo acha normal na sala, só o meu filho é crente. Como que eu vou lidar com essa situação? Esse tipo de dúvida é mais recorrente do que essas dúvidas que a gente imagina em relação à Bíblia. Entendeu? É a vida da pessoa, o que ela está passando hoje. E como que a vida dela está sendo... É um choque entre a vida e o verdadeiro cristianismo. Como é que eu faço para viver no mundo secular? Que outras dúvidas aparecem nessa relação do mundo secular e a fé? A parte científica é muito questionada. Quem está fazendo vestibular, quem está fazendo uma faculdade. Sim. Os jovens, principalmente, se interessam muito quando a gente tem uma escola bíblica mais voltada para essa área científica. Você vê que terminou a aula, eles vêm perguntar um monte de coisa que eles ouvem nas escolas. Então, a gente vai estar falando, a gente aprendeu lá na teoria da evolução, isso é verdade? Está na Bíblia? São dúvidas. Na verdade, os professores questionam, colocam a Bíblia em descrédito e eles querem saber se eu posso confiar na Bíblia mesmo. A gente vê uma insegurança muito grande no jovem. Então, eu acho que a gente precisa readaptar as nossas aulas. A gente vai falar de criação. Deus criou o céu, a terra. Vamos entrar nessa questão científica de como, na complexidade, né? A ciência trabalha muito com a complexidade irredutível de tudo que Deus criou. Então, eu acho que esse é um tema importante para você levar em sala de aula. E você vê que os estudiosos, essas pessoas inteligentes, elas usam tudo que Deus criou para recriar. Não é? A gente precisa entrar nesses assuntos que interessam ao jovem. Por exemplo, outro dia uma jovem estava questionando, a gente estava falando numa palestra sobre uma grande camada,
a gente estava falando sobre petróleo, uma grande camada de carvão que foi encontrada na Austrália com 170 metros de espessura. E isso prova que existe um dilúvio. Né? Então, e ela tinha falado exatamente sobre esse assunto na sala de aula com o professor e ela não tinha argumento. Então, a gente precisa levar para a sala de aula descobertas científicas que comprovam que a Bíblia está certa. Cristina, nosso tempo já chegou ao fim, mas eu queria que você passasse contatos, como que quem se interessou, gostou dessa conversa, como pode entrar em contato com você. Ah, sim. O meu WhatsApp é o DDD 11 99737 2302. Nós temos também a página do livro Derrubando Mitos, jornalismo e investigativo bíblico. E no Instagram também, cristina.belone.alencar. Cristina, muito obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela presença. Obrigada. Já fica o convite para uma próxima participação, um próximo debate Obrigada. sobre a Bíblia, a fé, religião, ciência, mais um debate aqui do nosso Análise Direta. Obrigado pela companhia, você pode rever essa entrevista, inclusive uma outra entrevista que a Cristina já deu aqui no programa Análise Direta, na nossa página do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.